Olá pessoas, tudo certinho? Vou falar agora a respeito de uma reforma na parte elétrica que eu fiz em um estabelecimento. Esse estabelecimento ele queria fazer algumas alterações na parte de iluminação e de tomada. Já tinha tomadas no estabelecimento, porém as tomadas estavam no sistema X. Para quem não conhece, é aquele sistema onde as canaletas ficam expostas para ocultar os fios. Deve estar aparecendo aqui em algum dos lados para vocês terem uma noção. O cliente alugou esse espaço. O objetivo dele, então, para que o estabelecimento dele ficasse com uma estética visual melhor, era embutir toda a parte elétrica na parede. E eu, particularmente, nem gostei, né? Porque eu não gosto muito desse sistema X, desse sistema onde as canaletas ficam expostas. Afinal, por mais bem organizada que elas fiquem, com o tempo elas acabam, aquela cola, né, dupla face que fica na parte de trás delas, com o tempo ela acaba caindo, acaba descolando. Aí você tem que ter o trabalho novamente de ficar passando outra camada de fita dupla face para colá-las de novo na parede. Dependendo da canaleta, elas ainda ficam amareladas e outras ficam soltando aquela capinha, sem contar que pelo fato de ser algo exposto, tá sobreposta à parede, você tem chances muito maiores de alguém esbarrar ali e puxar tudo, ou então quando estiver movendo algum objeto ou algum móvel, pode ser que esbarre também ali nessas canaletas. Infelizmente eu não consegui tirar foto de como estava antes, mas eu vou dizer que realmente estava bem feia mesmo, estava bem mal acabado do jeito que estava. Porque é o seguinte, existiam duas canaletas, uma que passava o cabo de alimentação para as tomadas e uma que estava passando o cabo de rede. O cliente então alugou esse espaço com o objetivo de fazer um escritório de advocacia. Só que ele também contratou uma empresa para poder fazer móveis planejados. Ou seja, a empresa então fez um projetinho, eu também não tirei foto para mostrar para vocês o projeto que a empresa mandou. Aí eles mandaram um projeto elétrico para que eu então pudesse fazer esse projeto de acordo com os móveis planejados. Que os móveis iriam ter os recortes certinho das tomadas, interruptores e assim vai. Então realmente os cortes tinham que ser bem precisos para não dar nenhum erro na hora de ver os móveis e ter o acabamento final. Vou mostrar um pouco de como foi esse processo para vocês. E tem um detalhe, como esse prédio era um prédio comercial, a gente não poderia trabalhar em um horário normal, que seria a partir das 8 horas da manhã, não, pelo contrário. A gente só poderia trabalhar durante a madrugada. Então a gente tinha que começar a partir das 10 horas da noite e aí foi numa sexta-feira, a gente foi até o sábado. Aí ao sábado a gente poderia fazer barulho até as 8 horas da manhã. Só que, como a gente já tinha terminado toda a parte do quebra-quebra das paredes, a gente ficou até umas 10 horas para poder começar a passar os eletrodutos e alguns circuitos da elétrica, para ir no segundo dia já vem fazendo o fechamento e a pintura. Conforme vocês estão vendo aqui, dá para perceber que existem dois cortes na parede, um embaixo e um em cima. A parte de baixo é o cabo de alimentação, é a alimentação elétrica das tomadas que está passando por todo o ambiente. Já a parte de cima são os eletrodutos referentes ao cabo de rede. A internet queria interligar alguns computadores que estariam espalhados nesse ambiente. Também foi necessário que a gente acrescentasse mais uma lâmpada e reajustasse uma, porque como esse cliente iria fazer uma divisória em uma parte do ambiente, a luz ela iria ficar descentralizada em relação ao ambiente que ela ficaria. Então a gente fez um reajuste na lâmpada e acrescentou mais uma. Algo que aconteceu nessa obra também é que o cliente ele tinha alguns materiais na sua casa, então ele queria reaproveitar bastante desses materiais. Por exemplo, ele tinha sobrando na casa dele um rolo de fio de 6 milímetros e também tinha diversos disjuntores de 20 amperes. Só que eu não aceitei os disjuntores e também nem o fio, porque eu expliquei para ele que colocando um disjuntor de 20 amperes em um circuito onde as tomadas vão alimentar apenas equipamentos cuja sua corrente é muito baixa, caso acontecesse algum problema, algum curto, alguma coisa, ele não iria atuar. Então ele não iria cumprir o seu papel como disjuntor. Ele não gostou muito de eu não ter aceitado, porém, ele iria ter um prejuízo muito maior se ele colocasse nessa instalação um fio de 6 milímetros quadrados ao invés de comprar um rolo de 2,5 milímetros quadrados.
A propósito, quando ele precisasse de um fio de 6 milímetros em algum outro lugar, ele iria ter que desembolsar um valor ainda maior. Mas claro que antes disso tudo, eu perguntei a ele quais eram os tipos de equipamento, quais eram os objetos que ele iria ligar na tomada, para mim poder ter uma noção de quantos circuitos iam precisar ter. Então, resumindo, o total dessa obra ficou dividido em 3 circuitos. Um foi o circuito para o micro-ondas, que eu usei um disjuntor de 20 A. 2 foi o circuito para as tomadas, esse daí na parte de baixo, como vocês estão vendo, onde ficou com um disjuntor de 10 A. E outro disjuntor de 10 A para a tomada específica da impressora. Sim, what? Como assim da impressora? Pois é, o cliente disse que em um outro ambiente, não sei se foi na casa dele, nem lembro se foi em algum outro estabelecimento que ele tinha, ele disse que toda vez que ligava a impressora, a luz piscava. Toda vez que ligava a impressora, acontecia alguma coisa na geladeira. Mas aí eu expliquei para ele que isso poderia estar acontecendo porque a tomada da impressora estava ligada ao circuito de iluminação. Mas mesmo assim ele queria que um circuito da impressora ficasse individual. Então o que eu fiz? Fui na internet e olhei qual era a potência em média dos 2 tipos de impressora. Uma impressora industrial e uma impressora mais convencional. Essas que a gente usa normalmente em nossas casas. E eu mostrei para ele, conversando pelo WhatsApp, que a potência dela era muito baixa, então ela não precisaria de um circuito específico. Mas mesmo assim, ele optou por deixar ela em um circuito individual. Sendo assim, o cliente que manda, e também não tem problema. E é isso aí, pessoal. Depois de uma madrugada inteira trabalhando, quebrando paredes, cheirando aquela poeira, porque estava um ambiente fechado, passando eletroduto, chumbando caixinha, passando guia, fio. Depois disso tudo, a gente conseguiu em 2 dias de obra finalizar. Essa obra a gente tinha prazo e foi bastante correria, então não deu para filmar muito. Essa parte molhada aí que você está vendo é porque a tinta ainda está secando. Mas eu e o pintor ainda estávamos dando um acabamento aí depois a parede vai ficar toda uniforme, toda bonitinha e nem vai parecer que a gente fez aquele quebra-quebra aí anterior, conforme vocês tinham visto. É isso aí, o cliente gostou do serviço e a gente também ficou satisfeito, porque ficou um resultado bem legal. Eu não tirei foto antes de como estavam as canaletas expostas, aquele negócio bem feio, porque foi o seguinte, eu e o pintor fomos até lá o local para ver como é que era e passar o orçamento. Quando a gente passou o orçamento e o cliente aprovou, quando a gente já foi no dia para realizar o trabalho, o próprio cliente já tinha tirado todas as tomadas, todos os sistemas de canaleta. Então eu não tive como tirar uma foto para poder mostrar ou fazer um vídeo de como estava antes. E galera, antes de finalizar, algo muito importante a gente sempre tem que lembrar. Apesar de nosso trabalho depender das condições do cliente, nós, como profissionais, devemos ser conscientes e responsáveis. Afinal, quando o assunto é segurança patrimonial ou principalmente de pessoas que envolve vidas, nós não podemos deixar que o gosto do cliente, que o que ele queira, talvez reutilizando um material que a gente sabe que pode dar algum problema, venham em primeiro lugar do que regras ou algum sistema de segurança. Nós queremos fazer a vontade do cliente e deixar ele satisfeito, porém, com certeza a gente não quer deixar ele satisfeito apenas ali naquele momento, sabendo que futuramente pode ser que ele tenha um problema com aquele trabalho que a gente fez. A nossa satisfação com o cliente deve ser duradoura, até que ele mesmo queira fazer alguma outra mudança na instalação elétrica dele. Mas claro que vamos fazer isso, como já dito, sendo conscientes e responsáveis. Somente assim vamos mostrar de fato o profissional que nós somos. E claro, se você gostou, se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima. Valeu!